Olá! O mundo do engano, da fraude, tem muitas caras, né? Pode ser desde um golpe bem simples até um esquema super complexo. Hoje, a gente vai dar uma olhada bem de perto no nosso Código Penal para entender o que a lei chama de estelionato. E, claro, como ela busca proteger a gente de vários tipos de trapaça. Sabe aquela pulga atrás da orelha? Aquela sensação de que alguém está tentando passar a gente para trás? Pois é, isso é quase universal. E é justamente essa quebra de confiança que está no coração dos crimes que a gente vai explorar hoje. Vamos ver como a lei lida com quem trai a boa-fé alheia. Bom, e qual vai ser o nosso caminho? A gente começa entendendo o básico, o que é o estelionato. Depois, a gente parte para o mundo digital para ver como isso se aplica hoje em dia. Na sequência, vamos falar da proteção aos mais vulneráveis, dos enganos no comércio e, para fechar, outras fraudes bem comuns que acontecem por aí. Então, para a gente entender esse universo das fraudes, a gente tem que começar pelo começo, pelo crime principal, o estelionato. Pensa nele como a base, a fundação, a partir da qual várias outras formas de enganar alguém são definidas e, claro, punidas pela lei. Tá aí o famoso artigo 171. Mas o que ele quer dizer na prática? Bom, ele tem três partes-chave. Primeiro, obter vantagem ilícita, ou seja, ganhar algo que não é seu por direito. Segundo, causar prejuízo a outra pessoa, quer dizer, alguém que tem que sair perdendo. E tudo isso acontece por meio de um engano ou fraude, que é o truque, a mentira que o criminoso usa. E é super importante entender que o estelionato não é uma coisa só, é um processo, uma sequência. Olha só. Primeiro, o criminoso cria a armadilha, o engano. Aí a vítima, por causa dessa ilusão, comete um erro. E só então, como resultado disso, o criminoso consegue o que queria, causando prejuízo. Uma coisa leva a outra, tá tudo conectado. Claro que esse processo de enganar as pessoas não ficou parado lá no passado. Com a internet, o estelionato evoluiu, né? O crime agora acontece na tela do celular, do computador, o que forçou a lei a correr atrás e se adaptar a essa nossa nova realidade digital. E essa adaptação da lei ganhou um nome e um lugar específico, a fraude eletrônica. O Código Penal agora tem uma modalidade própria só para os golpes digitais. E olha, a punição aqui ficou bem mais pesada, viu? A pena de reclusão vai de 4 a 8 anos. E os canais para essa fraude são os que a gente já conhece bem. Golpes que chegam pelas redes sociais, aquelas ligações telefônicas falsas, e-mails fraudulentos, o famoso phishing. A lei foi escrita de um jeito bem aberto para pegar tanto as ferramentas que os golpistas usam hoje, quanto as que eles ainda vão inventar amanhã. E tem mais um detalhe importante. A lei leva muito a sério o crime cibernético internacional. Se o golpista usa um servidor fora do Brasil, justamente para dificultar o rastreamento, a pena dele aumenta ainda mais. É uma resposta bem direta a essa natureza global que o crime digital tem hoje. Agora, a gente entra num ponto bem mais delicado. A gravidade de uma fraude fica muito maior quando ela se aproveita da fragilidade de alguém. A lei sabe que certas pessoas podem ser alvos mais fáceis para os golpistas, e por isso, a legislação oferece uma proteção extra. E essa proteção não é só no papel, não. Ela vai direto para a punição. A pena do estelionato pode aumentar de 1/3 até dobrar se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável. Isso mostra bem a intenção da lei de ser muito mais rigorosa com quem explora a boa-fé ou a dificuldade que alguém tem de se defender. E além do estelionato, tem outros crimes que também protegem os mais vulneráveis. De um lado, o abuso de incapazes. É quando alguém se aproveita de uma pessoa com alguma debilidade ou de um menor de idade para, por exemplo, fazê-lo assinar um contrato que o prejudica. Do outro lado, tem o induzimento à especulação, que é enganar alguém ingênuo para que essa pessoa entre num negócio furado, tipo uma aposta ou um investimento de altíssimo risco. Bom, a fraude não acontece só na nossa vida pessoal, né? Ela também está muito presente nas relações comerciais. Agora, a gente vai dar uma olhada em como a lei trata os enganos que acontecem no mundo dos negócios. No comércio, a fraude aparece de formas bem clássicas. Sabe a história de vender um produto falsificado como se fosse original? Ou entregar uma coisa no lugar da outra? Ou vender gato por lebre? Pois é. Tudo isso são ações que acabam com a confiança, que é a base para qualquer mercado funcionar direito. E a coisa pode ficar mais sofisticada chegando no nível das empresas. A duplicata simulada, por exemplo, é basicamente emitir uma nota fiscal fria, sem uma venda real por trás. Já a fraude em sociedade acontece quando alguém mente sobre a saúde financeira de uma empresa para enganar investidores. São crimes que afetam a integridade do mercado como um todo. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada em outras fraudes comuns.
E algumas são tão específicas que é até curioso encontrar no Código Penal, sabe? Elas mostram como a lei tenta cobrir as mais diversas situações de engano do nosso cotidiano. Pois é, quem diria? O famoso sair sem pagar do restaurante, do hotel ou do transporte é crime previsto em lei. O artigo 176 descreve exatamente essa situação. É uma fraude bem direta. Você usa um serviço já sabendo que não tem como pagar por ele. E aqui tem outra fraude bem específica que é basicamente enganar o próprio sistema de justiça. A fraude à execução acontece quando uma pessoa já foi condenada a pagar uma dívida e aí ela esconde os bens dela só para não cumprir a ordem do juiz. É uma fraude contra a própria decisão judicial. No fim das contas, seja num golpe digital super complexo ou numa simples conta de restaurante que não foi paga, o fio que conecta todas essas leis é o mesmo: a punição para o ato de quebrar a confiança de outra pessoa para conseguir um ganho que não é seu. E a gente termina com essa reflexão para o futuro. A lei conseguiu se adaptar para incluir a fraude eletrônica, mas a gente sabe que os golpistas estão sempre inventando coisa nova, né? Como será que o direito vai conseguir acompanhar as novas tecnologias, como a inteligência artificial, para combater as fraudes que ainda nem existem? Fica aí a pergunta.